Bom dia! Hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre os plateumintos. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra há aproximadamente 600 milhões de anos. Esses animais têm o corpo geralmente achatado, o que originou o nome do grupo, sendo plat, chato, e helminto, verme. Esse grupo é composto por aproximadamente 15 mil espécies que vivem principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos, mas podem também ser encontrados em ambientes terrestres úmidos. Bom, agora vamos descrever as origens e características gerais do grupo. A pergunta que direcionou o início da pesquisa foi: qual seria o primeiro registro fóssil do grupo na escala temporal geológica? Há evidências indiretas desses organismos encontradas nos sedimentos mais antigos do planeta, o que sugere que a vida nos mares surgiu assim que as temperaturas baixaram e possibilitaram a sobrevivência terrestre. Os plateumintos são organismos com simetria bilateral, que em sua maioria surgiram durante a intensa diversificação da vida animal que ocorreu há mais de 500 milhões de anos. É possível fazer tal afirmação, uma vez que os ancestrais da maior parte dos grupos de animais modernos têm seus primeiros registros fósseis encontrados até agora, datados nesse período. Plateumintos, assim como diversos outros organismos invertebrados marítimos, deixaram inúmeros registros fósseis. Até agora não houve nenhuma extinção parcial, mas para a maioria dos animais, o celibato significa a ausência de descendentes e pode até significar uma futura extinção. Para os plateumintos, isso não acontece, porque mesmo se mantidos longe de potenciais parceiros, estes parasitas hermafroditas são capazes de injetar seu próprio esperma ao picarem com o seu pênis em forma de agulha. Podemos caracterizar o filo Plateumintos como vermes que surgiram na Terra há aproximadamente 600 milhões de anos atrás, como explicado anteriormente. O filo reúne mais de 20 mil espécies conhecidas. Eles têm grande mobilidade muscular, se deslocando pela superfície do chão, predando outros animais. Vivem principalmente em ambientes aquáticos, como também já explicamos anteriormente, e identificamos que alguns têm vida livre, já outros parasitam em outros animais, especialmente vertebrados. Os animais que compõem esse filo são invertebrados triblásticos, acelomados, com o corpo achatado dorsoventralmente e apresentam simetria bilateral. Acelomados. Não há nenhuma cavidade corporal, o espaço entre os órgãos é preenchido por um tecido conjuntivo. Triblásticos. São animais que possuem 3 tipos de tecido: ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme dá origem ao revestimento externo. A mesoderme dá origem à musculatura e ao parênquima, que é um tecido que preenche todo o espaço entre o intestino e a parede do corpo. Já a endoderme dá origem ao intestino e seu revestimento. Os plateumintos possuem um epitélio simples, sendo a epiderme formada por uma camada simples de células. As espécies parasitas apresentam uma cutícula de proteção e, em alguns casos, ventosas para fixação. Alguns até apresentam cílios na região ventral, para fins de locomoção. Eles podem possuir células mucosas, que produzem lubrificação para facilitar a locomoção. Eles medem desde alguns milímetros até metros de comprimentos. Possuem tubo digestório incompleto, ou seja, tem apenas uma abertura, a boca, por onde ingerem os alimentos e eliminam as fezes. Portanto, eles não possuem ânus. A digestão pode ser intra- ou extracelular. O intestino é bastante ramificado, o que facilita a distribuição do alimento digerido. O que não é utilizado na digestão é eliminado pela boca. Algumas espécies do filo Plateumintos não possuem tubo digestório e vivem adaptados à vida parasitária, absorvendo, através da pele, os nutrientes previamente digeridos pelo organismo hospedeiro. Um exemplo são as tênias. Falando sobre reprodução, os plateumintos podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ocorre com os plateumintos de pequeno porte, como as planárias, que podem se reproduzir assexuadamente, formando descendentes geneticamente idênticos. Entre as planárias pode ocorrer divisão por fissão, originando 2 metades, em que cada uma se regenera e forma 2 novas planárias. Já a reprodução sexuada ocorre em todos os subgrupos, e embora existam plateumintos dioicos, ou seja, sexos separados, vários são monóicos, hermafroditas, que podem realizar autofecundação, processo no qual espermatozoides próprios fecundam seu próprio óvulo,
ou então fecundação cruzada, onde espermatozoide de um indivíduo fecunda um óvulo de outro, com desenvolvimento indireto, com estágio larval, ou direto, sem estágio larval, como os esquistossomos. Agora vamos falar um pouco sobre a irradiação adaptativa. Nessa etapa, nos baseamos nas seguintes perguntas para nos nortear. Quais são os principais subgrupos? Quais são as adaptações principais de cada um desses subgrupos, em termos de modo de vida, comportamento, características corporais e tipo de habitat que ocupa? Os principais subgrupos são: turbelários, planárias. Vivem livre em ambientes úmidos ou aquáticos, medem cerca de 1,5 centímetros, se locomovem com a ajuda de cílios e possuem ocelos, estruturas capazes de detectar o claro e o escuro, mas não as imagens. Os turbelários são hermafroditas e se reproduzem de maneira assexuada ou assexuada, se separando até que haja regeneração. Trematóides. São parasitas que vivem em veias do intestino e fígado do hospedeiro na fase adulta e podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, como cestódios. Na fase adulta, chegam a medir 2 centímetros e possuem ventosas musculares que permitem a fixação ao hospedeiro. Assim, o modo de vida é parasita. O habitat são as veias do intestino e fígado do hospedeiro. Características corporais: possui 2 ventosas musculares que permitem a fixação ao hospedeiro. O principal hospedeiro e reservatório do parasita é o homem, sendo a partir de suas excretas, fezes e urina, que os ovos são disseminados na natureza. Os trematóides adultos e fêmeas produzem ovos que são colocados no hospedeiro definitivo, o homem. Os ovos se misturam com as fezes do intestino humano e, ao serem eliminadas, entram em contato com água, eclodem, fazendo nascerem larvas. As larvas podem entrar em caramujos e se reproduzirem, dando origem a milhares de outras larvas chamadas cercárias. Essas podem sair do caramujo, que foi o hospedeiro intermediário, e penetrar na pele humana, atingindo a corrente sanguínea e o sistema hepático, onde vão se desenvolver até a fase adulta e sexuada. Sobre as características corporais, o macho mede de 6 a 10 milímetros de comprimento, é robusto e possui um sulco ventral, o canal ginecóforo, que abriga a fêmea durante o acasalamento. A fêmea é mais comprida e delgada que o macho. Ambos possuem ventosas de fixação, localizadas na extremidade anterior do corpo e que facilitam a adesão dos vermes às paredes dos vasos sanguíneos. Cestoides, tênias, são parasitas. Os adultos habitam o intestino de vertebrados, seus ovos são liberados pelas fezes do hospedeiro, enquanto as larvas instalam-se em outros hospedeiros e transmitem doenças. Podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, realizando a autofecundação. Não tem sistema digestório. Os alimentos são absorvidos pela pele. Falando um pouco sobre o modo de vida. Ele parasita apenas na vida adulta. O habitat é o intestino de animais. Ele se alimenta de nutrientes absorvidos diretamente da cavidade intestinal do hospedeiro. Seu corpo não tem boca, é altamente competitivo pelo habitat e é hermafrodita com estruturas fisiológicas para autofecundação. Não precisa de parceiros para a cópula e postura de ovos. A quantidade de ovos que ele produz é muito grande, 30 a 80 mil em cada proglote, sendo uma garantia para a perpetuação e propagação da espécie. Os anéis grávidos se desprendem periodicamente e caem com as fezes. O hospedeiro intermediário é o porco, animal que, por se alimentar de fezes, ingere os anéis grávidos ou os ovos que foram liberados no meio. Dentro do intestino de animal, os embriões deixam a proteção dos ovos e, por meio de 6 ganchos, perfuram a mucosa intestinal. Pela circulação sanguínea, alcançam os músculos e o fígado do porco, transformando-se em larvas. Quando o homem se alimenta de carne suína crua ou mal cozida, contendo esses vermes, desenvolve teníase, isso é, está com o parasita no estado adulto e é seu hospedeiro definitivo. Depois de tantas pesquisas, levantamos questionamentos sobre a importância dos plateumintos na nossa sociedade, sendo elas: quais os impactos ecológicos dos plateumintos e o que poderia desencadear caso houvesse uma extinção desses parasitas? Vimos que eles podem causar inúmeras doenças como teníase ou cisticercose,
Mas eles têm algum impacto positivo na medicina? A presença desses animais como parasitas pode prejudicar outras espécies e causar perdas em instalações de aquacultura. De que modo, então, poderemos utilizá-los de modo positivo nos ecossistemas? Esse filo pode ser utilizado para conter o crescimento de espécies específicas? Se sim, como? Qual é a importância ecológica dos plateumintes? Podemos associá-lo a doenças? Por que podemos dizer que os plateumintes são ótimos bioindicadores? O que o cesto da eudigeneia causam em humanos? E os monogeneia? Quais tipos de doenças crônicas parasitas podem causar? E o que favorece esses parasitas a se proliferarem? Qual é a importância dos plateumintes na cadeia alimentar? Qual a relação entre os plateumintes, a esquistossomose e a economia? E por fim, por que os plateumintes são uma ameaça ao solo? E assim, chegamos ao fim da nossa breve apresentação dos plateumintos. Após longas pesquisas e muito aprofundamento, pudemos aprender e entender muito sobre esse filo tão importante. Espero que tenham gostado.